Hoje teve fome, hoje teve vontade, hoje teve garra. O Internacional hoje foi um time diferente. Fala aí, gurizada, vamos pro meu comentário do jogo? O que eu achei da partida do Internacional? Vamos lá então, mas antes quero te perguntar o seguinte. Tu tá com a prestação do teu carro atrasada. 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Hein? E agora? Vai perder o teu bem? Calma. Fala com a Líder Assessoria. Nesse WhatsApp que está aqui na tela. Líder Assessoria. Eles vão estabelecer um contato, uma negociação, uma renegociação de contrato contigo. Tu não vai perder o teu bem, tá? E tu vai resolver, chegar a acordos importantes. É com eles que tu vai ver isso agora. Respira fundo e fala com a Líder Assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Vamos para o meu comentário do jogo. Vamos falar dessa vitória do Internacional, construída especialmente no segundo tempo, de absoluta importância na tabela de classificação. Eu tenho dito para vocês que o Inter tem que se livrar desse Campeonato Brasileiro. Se livrar desse Campeonato Brasileiro. Já não nos serve mais para nada. A gente quer que o foco seja total na Libertadores, mas para isso a gente precisa de uma tranquilidade na tabela, especialmente no que diz respeito a olhar para a ponta de baixo. Essa vitória de hoje talvez comece a dar essa tranquilidade para que a gente chegue tranquilo nos confrontos contra o Fluminense nas semifinais da Libertadores da América. O Internacional vence por justiça de virada, vence por justiça. O Internacional chegou a estar perdendo o jogo, mas nem merecia estar perdendo o jogo. Só aconteceu essa situação por conta de uma noite horrorosa do nosso goleiro Kehler, né? Vamos lá, vamos tratar sobre o jogo. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o Inter venceu o finalista da Copa do Brasil, que estava com seu time titular, com um time misto. O Inter estava com um time misto, venceu o time titular do São Paulo, finalista na Copa do Brasil no Beira-Rio. Isso tem que ser valorizado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente cobrava do Internacional, especialmente contra o Goiás, a gente viu isso, que o Inter tivesse mais fome no Campeonato Brasileiro, mais agressividade. O Internacional parecia não querer vencer, parecia estar passeando no Campeonato Brasileiro. Hoje teve fome, hoje teve vontade, hoje teve garra. O Internacional hoje foi um time diferente. Hoje foi um time diferente. O Inter lutou por essa vitória, quis essa vitória desde o começo do jogo. Teve dificuldades durante a partida, sim, até porque o São Paulo é um time qualificado, mas o Internacional conseguiu essa vitória querendo vencer, que é uma coisa que a gente não via nos outros jogos do Brasileiro. O Cudê que ainda não tinha ganho no Campeonato Brasileiro nesse retorno ao Internacional. Pois bem, vamos aos acontecimentos do jogo. O Inter tem 20 primeiros minutos, lá no primeiro tempo, muito bons, como foi todo o segundo tempo. O Inter, nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo, fez o que fez em todo o segundo tempo. Um Inter volumoso, um Internacional com presença ofensiva, um Inter que impediu o adversário de passar do seu meio campo, o Inter que tonteava o adversário com muitas jogadas variadas, o Inter agressivo, o Inter chegando na área, um Inter envolvente. Assim foi o Inter no começo do primeiro tempo. O pior momento do Inter no jogo aconteceu da metade do primeiro tempo em diante, ainda na primeira etapa. A segunda metade, o jogo tem 4 quartos, o Inter foi mal em um, que foi a segunda metade do primeiro tempo. Ali o São Paulo retomou o meio-campo, o São Paulo foi agressivo, o São Paulo chegou e não faria um gol. Só fez naquele primeiro tempo porque o goleiro Kehler, de forma absolutamente desastrada, foi prepotente, quis dominar uma bola que não deveria e depois foi azarado numa bola na cobrança do Caleri que bateu na perna dele e entrou. Senão o Inter não teria perdido o primeiro tempo. Então foi um lapso na partida que o Inter teve na primeira etapa em que o São Paulo foi melhor. No restante do jogo, o Inter foi melhor o jogo todo. E o Inter, naqueles 20 primeiros minutos do primeiro tempo, poderia ter saído na frente, o Maurício teve uma chance clara de gol. Vai para o intervalo, o Inter volta para a segunda etapa com 2 substituições. A saída do Mercado, que tinha amarelo para a entrada do Nico Hernandes, e essa não fez grande diferença, mas uma outra modificação fez bastante diferença. A saída do Gabriel, que estava mal, Gabriel Rufi estava mal e anda mal, e entrou o Rômulo. O Inter melhorou. O Inter melhorou com o Rômulo. Mas não foi pelo Rômulo que o Inter venceu. E aí entram algumas análises individuais que eu quero fazer com você
com vocês para denotar o que exatamente aconteceu individualmente para que o Internacional tivesse essa vitória. Estava todo mundo atento no jogo de hoje ao Luca, né, o centroavante, que também não foi protagonista do jogo. Embora tenha lutado bastante, embora não deva ser condenado por não ter sido protagonista do jogo, ele preocupou o sistema defensivo adversário o tempo todo, ele ainda é um menino, ele tem claras características e biotipo de um bom centroavante e é um jogador que vai vingar. Hoje não fez a diferença. Hoje não fez a diferença, tá? Quem fez a diferença no Internacional hoje? Quem fez a diferença no Internacional hoje? Especialmente os dois laterais. Especialmente os dois laterais. E não por terem sido os autores dos 2 gols na virada do Internacional, mas por suas ações ofensivas. O René, que fez o golaço da virada, e o Bustos, que fez o primeiro gol, foram ofensivamente jogadores importantíssimos no jogo de hoje. O Bustos sempre é. O Bustos, a gente cobra ele pelas questões defensivas. Ofensivamente, o Bustos sempre dá uma resposta importante, e hoje, de forma oportunista, estava lá no segundo pau para pegar um rebote e fazer o gol de empate. E o René, que foi eleito o nosso craque do jogo, e eu fico muito feliz por isso. Porque eu sou o cara que sempre diz, e eu gosto do René, mas eu sempre digo do René o seguinte: é um lateral regular, nós nunca vamos perder um jogo por causa do René, mas nunca vamos ganhar um jogo por causa do René. Ele é nota 6, eu costumo dizer, e eu gosto dele, acho ele bom. Hoje nós ganhamos o jogo por causa do René. Hoje nós ganhamos o jogo por causa do René. Então eu quero aqui dar um destaque especial aos nossos 2 laterais. E logo nós, colorados, que nos últimos anos tanto criticávamos a lateral direita, a lateral esquerda então nem se fala. Hoje nós ganhamos o jogo pelos 2 laterais. Pelos 2 laterais. Mas foi mais do que isso. No segundo tempo do jogo, 2 outras figuras cresceram muito, muito. Uma delas foi o Alan Patrick, que é maravilhoso, e no segundo tempo começou a cartear. E o outro foi o Wanderson. O Wanderson foi um grande nome do segundo tempo. Grande nome do segundo tempo. Um Wanderson agressivo, um Wanderson que chegou, que chutou, um Wanderson que driblou, que chamou a atenção da defesa adversária. Foi muito bem o Wanderson no segundo tempo. Muito bem o Wanderson no segundo tempo. Os 4 melhores jogadores do Inter do jogo são os 2 laterais, o Alan Patrick e o Wanderson. São os 4 que vão receber as melhores notas do Baldasso na votação que eu vou dar em seguida. Outro jogador que a gente queria muito ver no time era o Bruno Henrique. E ele estava tendo a responsabilidade de substituir ao Arangues. E nós gostamos muito do Bruno Henrique, mas também, né, não teve uma grande atuação. Talvez os 2 jogadores que nós mais estávamos prestando atenção hoje, quando saiu a escalação, o Luca e o Bruno Henrique, talvez não. Certamente eram os 2 jogadores que nós mais tínhamos curiosidade de ver. Eles não foram protagonistas do jogo. Eu não vou dizer que comprometeram. Não. Quem comprometeu foi o Kehler. O Kehler perdeu titularidade no Internacional. O Kehler chegou a ser o 3º goleiro do Inter depois de perder a titularidade. E hoje ele, na falha que ele teve no primeiro tempo, e depois ele falhou no segundo tempo também, soltando uma bola e quase dá o segundo gol do adversário. Mas a falha do René no primeiro tempo, a falha do Kehler no primeiro tempo, é uma falha que a gente não pode admitir. Porque é uma falha de soberba. É uma falha de prepotência. Num campo molhado, a bola vai para o Kehler, ele tenta dominar na frente do atacante do São Paulo, perde a bola e comete o pênalti. Quer dizer, a soberba é tentar dominar, primeiro erro. O pênalti cometido ao tentar tirar a bola do adversário, segundo erro. E aí o Cagliari cobra o pênalti, a bola bate na perna dele e entra. Ou seja, azarado ainda por cima. O Kehler talvez tenha começado a se inviabilizar no gol do Internacional. Sorte dele que o Inter virou. Senão ele ia ser crucificado. Mas ele tem que ser condenado, sim, por uma falha daquelas. Foi uma péssima atuação do goleiro do Internacional, foi o grande ponto fraco e comprometedor do time do Inter na noite de hoje. Portanto, senhoras e senhores, o Internacional agressivo, querendo, com fome, consegue uma vitória importantíssima de virada, mostrando força, mostrando aquele ímpeto da Libertadores da América
E era tudo que nós cobrávamos do Cudê, que desse ao Inter no Brasileiro aquele espírito que o Inter tem na Libertadores da América. Hoje teve. A vitória de hoje deve ser muito valorizada por vários motivos. Primeiro, o Inter não estava com o time titular. Segundo, o Inter teve muita vontade no jogo. Terceiro, ganhou de virada de um possível campeão da Copa do Brasil, que estava com o time titular, e o Inter com misto. Então vale muito, vale demais essa vitória de hoje, e saímos todos muito contentes com o que vimos no estádio Beira-Rio.